Você que é uma chuva de Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui abrindo essa live com o intuito de trazermos a palavra de Deus para o seu coração. Peço a você que entrar nessa live junto com a gente, fique até o final para ouvir a palavra de Deus, compartilhe, comente com mais pessoas, nos ajude a evangelizar, nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Lembrando, como estava no banner, hoje não estou sozinho aqui, está o irmão Israel, o irmão Evelino, o irmão Alexandre. Eles estarão também trazendo a palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Peço a vocês que abram o coração, deixe Deus falar com você. Amém? Então, desde já, deixe Deus lhe usar, compartilhando, para que a gente possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Eu quero começar essa live orando pela sua vida e juntos vamos estar aqui fazendo a obra do nosso Deus. Amém? Ore comigo nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, abrir essa live em Teu nome. Pai, nós pedimos a manifestação do Teu Espírito, a manifestação da Tua presença. Deus, nós cremos, Pai, como a Tua palavra, Senhor, ela traz sobre a nossa vida a consolação, a edificação e a exortação. Senhor, usa, Pai, a cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo para fazer a Tua obra. Deus, pelo poder do nome de Jesus, nós queremos, Pai, nesse momento, pedir que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua unção, a sabedoria do Teu Espírito venha sobre nós. Nós te pedimos, Jesus, e assim nós te louvamos, nós te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos lá dar início à ministração da palavra de Deus. E nós estamos aqui com o intuito não de falar de religião, mas daquilo que está escrito a respeito da palavra de Deus. E nós pedimos que você não venha endurecer o seu coração. Apenas creia, tenha fé. Jesus, ele desceu nessa terra para que a gente possa ter vida eterna. Aquele que crê, a Bíblia diz, não será condenado, mas aquele que não crê, esse será condenado. E desde já eu quero chamar aqui o nosso irmão Evelino para estar trazendo uma palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Vai. Apareceu aí, Alexandre. Apareceu aí, Alexandre. Amém, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixar aqui uma reflexão da palavra do Senhor para as nossas vidas e para a vida dos ouvintes que estão nos ouvindo, que está em Mateus 11, a partir do versículo 28 em diante, que diz assim:
vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto ao qual Jesus faz um convite, todos aqueles que estão nesse momento, nessa hora, passando por um momento de angústia, um momento de opressão, onde quer que seja, né? Nós vemos que a palavra de Deus, ela traz uma orientação, traz um conforto e cura para nossas almas. Jesus, vendo a necessidade da humanidade, ele faz um convite dentro dessa palavra, nesse texto, quando ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus aqui, nesse momento, ele está querendo fazer uma troca. Jesus aqui nesse momento, ele está querendo tirar esse teu fardo pesado, angustiante, que se encontra no mundo, nas pessoas atuais, ao qual, por causa da opressão, por causa da sobrecarregados, ao qual a humanidade está passando nesses dias atuais. O inimigo, ele investe pesado sobre a vida do ser humano. E o alvo dele é os líderes de família. Ele sobrecarrega, ele oprime, ele angustia por causa do mundo atual que a gente está passando, que tem muitas ferramentas para o inimigo usar em prol de dar tentação das almas das nossas vidas. Mas Jesus, ele está fazendo um convite. Todos aqueles que nesse momento se encontram sobrecarregados, se encontram angustiados, aflitos, Jesus está chamando: vinde a mim e eu aliviarei. Quem sabe nesse momento você pode estar dizendo: mas eu estou bem, não estou sentindo nada. Mas às vezes na alma, às vezes no íntimo da pessoa, tem ali uma opressão, tem ali algo sufocando no mundo espiritual. E é por isso que Jesus, ele convida para a gente se chegar até a ele, para ele nos ajudar, para ele nos ajudar a carregar esse fardo. Ou seja, ele quer fazer uma trocar esse teu fardo pesado pelo dele que é leve. Porque Jesus, ele é a solução para os nossos problemas nos dias atuais. Vejamos que muitas famílias por aí, muitos pais e mães estão nesse momento sem saber o que fazer por alguma atitude, por algum acontecimento dentro dos seus lares. Ou seja, na vida conjugal, ou seja, na vida familiar, dos filhos. Mas no mundo que nós vivemos, nos dias atuais, a tentação do inimigo está muito presente dentro dos lares, ao ponto de muitos não dar conta de carregar o fardo, de carregar o jugo que é pesado, que o inimigo coloca sobre os ombros dos responsáveis por cada lar familiar. Mas Jesus, nessa tarde, nos convida para nós chegar até a Ele, para nós apresentar a Ele as nossas dificuldades, porque Ele quer nos ajudar, Ele quer nos fazer uma trocar esse fardo pesado e angustiante que nós estamos passando, pelo dele que é leve e é suave. Porque o diabo, o inimigo, ele veio com um único intuito,
de angustiar, de afligir, de massacrar a vida do ser humano. Ele veio, senão, para matar, roubar e destruir. O que é que ele quer destruir? É as famílias, é a vida, é os lares das famílias, ao qual é projeto de Deus. Mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso ele nos convida nessa tarde, ele te faz um convite nessa tarde, para que você se achegue a ele, para que ele vá e tire esse fardo pesado e lhe dê um fardo suave, ao qual você possa carregar suavemente. Porque Jesus, ele é bom e a sua misericórdia é de eternidade. Ele não se cansa e ele não perde nenhuma batalha. Se você entregar a sua vida, entregar o seu problema nas mãos de Jesus, ele há de lhe ajudar a superar, de lhe ajudar a carregar a essa situação, e ele vai ainda lhe dar ainda um espírito forte para quando vier essas adversidades, para quando vier a tentação, você está firme para conseguir atravessar esses momentos difíceis. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só consegue resistir à tentação se tiver a presença de Cristo no lar. Se não for a presença de Cristo, nós não conseguimos. Louvado seja Deus. Porque a presença do inimigo também está ao derredor, esperando uma oportunidade para nos atacar. Mas se nós tivermos com a presença do Espírito Santo, se nós tivermos com a aliança firmada em Cristo, o inimigo não tem força para nos atacar. Ele pode até tentar, mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar e para nos livrar dessa tentação. Muitas das vezes você pode estar dizendo, mas eu não estou vendo nenhuma tentação, não estou vendo ninguém me afligir, ninguém me perseguir. Mas a tentação ao qual a gente está falando é espiritual. É no mundo espiritual. Às vezes você está passando ali pelo momento de angústia, pelo um aperto, pela uma inquietação na alma, ali um fardo pesado, ao ponto de você ficar desesperado. Quando as pessoas não se achegam ao médico, à medicina, e passa por um processo, e ali não acontece nada, nada é descoberto. Por quê? Porque a alma é o alvo de Satanás. Satanás, ele mira as almas, e quando ele alcança a enfermidade ali, ela é instalada ao ponto do ser humano, ao ponto do corpo humano sentir ali a carga, sentir ali o fardo pesado. E a enfermidade da alma, só quem cura é o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Nenhum outro médico terreno, físico, tem a capacidade de curar a enfermidade da alma. A alma estando enferma, só Jesus cura. E ele só pode lhe curar se você se achegar a ele e abrir o coração e aceitar a ele como Salvador da sua vida. Ele vai curar essa enfermidade que está na sua alma. Porque Jesus, ele pode todas as coisas. Jesus, ele está de braços abertos para nos receber, desde que a gente também tome a atitude de se chegar até a ele. E ele não, de maneira alguma, ele não nos abandonará. Ele vai nos receber e nos ajudar na caminhada. Porque esse é o propósito de Deus. É que todos aqueles que se arrependam, todos aqueles que abrem o coração para confessar Jesus como Salvador, esse é o propósito de Deus, de lhe ajudar a você permanecer firme na presença do Senhor, e o inimigo ali não terá mais força com a sua vida. Amém, meus irmãos? Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?
A paz do Senhor a todos os que estão nesse momento participando desse momento da Palavra de Deus aqui nesta live. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor e desejar que você possa meditar na Palavra de Deus de uma forma mais detalhada, para que nós venhamos compreender com mais segurança, né, o que a Palavra de Deus fala aos nossos corações a respeito, né, do que é direito, né, para as nossas vidas. Lembrando para você que a Palavra de Deus é a lei espiritual, a lei que veio para reger a vida do ser humano. A Palavra de Deus ela consta de 66 capítulos, mas que todos foram compostos por autores diferentes, mas que em tempos históricos diferentes, mas que todos eles se encaixam para completar a Palavra de Deus de uma forma realmente para evidenciar, né, os acontecimentos. Eu quero compartilhar uma palavra no livro de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos falar acerca de uma parábola, certo? Diz assim, Mateus 13, 24. A palavra de Deus vem dizer o seguinte: propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E aconteceu que, quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai ambos crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o joio e altai-lhes em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mais adiante, meus irmãos, na mesma parábola, Jesus explica esta parábola para os seus discípulos. Ele vai dizer: o que semeia na boa semente é o filho do homem. Quem semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Meus irmãos, nós estamos diante de uma parábola bastante interessante da palavra de Deus, que também traz, né, algumas contradições no que diz respeito à sua aplicação. Dizer para vocês neste momento que, de maneira nenhuma, o joio está se referindo a crentes dentro da igreja ou até mesmo a igreja em si. Mas, né, em contexto geral, a Bíblia está relatando que o campo é o mundo é o campo. E a Bíblia está dizendo também que o joio são os filhos do maligno. Ele semeia no coração das pessoas a maldade. E os filhos da luz, né, os filhos de Deus, são os servos do Senhor, que de uma maneira mais completa, eles levam a palavra, eles estão obedecendo a palavra e estão tentando procurar, de alguma forma, agradar ao Senhor. Então nós temos aqui o campo, que é o mundo, a boa semente, que são os filhos do reino, e o joio, que são os filhos do maligno. Este momento, né, de colheita aponta para o quê? Para os últimos dias da igreja e também da humanidade na Terra, aonde a humanidade ela vai passar por acontecimentos que vão ser realmente devastadores para a humanidade, aonde relata que Deus enviará os seus anjos para de verdade estarem trabalhando a favor do seu reino.
A Bíblia está dizendo que o joio, agora, atualmente, não pode ser arrancado junto com o trigo. O trigo são, na verdade, em forma simbólica, ali os filhos de Deus. Então, Deus não vai unicamente tirar propriamente os filhos de Deus do meio dos filhos das trevas, mas eles estão juntos aqui no mundo nesse momento. Mas chegará um dia em que o juízo vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus vai enviar os seus anjos para colher os dois, tanto o trigo como o joio, tanto as pessoas boas como as pessoas más. Mas o que faz diferença para esta denominação é, na verdade, o local aonde eles vão estar. Porque enquanto o joio vai para o celeiro, para ser guardado, o que seria esse celeiro? É o local onde Deus preparou para que a eternidade seja encontrada por Deus. Então, neste momento, essas pessoas vão estar morando eternamente com Deus, no lugar que Deus preparou para eles. Mas o joio vai ser lançado no fogo, no local de tormento. Eu posso até estar pregando para alguém que ouve esta palavra e não acredita na palavra de Deus. Quem sabe eu não prego aqui nesta tarde para alguém que tem dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas eu quero falar para você que a palavra de Deus, ela já tem décadas, séculos, e muitos não conseguem entender os acontecimentos do mundo. Mas a Bíblia, ela prevê todos os acontecimentos históricos e também as catástrofes que o mundo hoje está passando. Quem aqui nunca viu uma pessoa antiga dizer que nos últimos dias era filho contra pai, era pai contra filho, eram homens presunçosos, amantes de si mesmo, avarentos, que tinha amor ao dinheiro, às coisas materiais e esquecia de Deus, enquanto a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Nós estamos se aproximando do fim, aonde Deus vai colher esta humanidade. E aí não vai haver rico ou pobre, não vai haver distinção de raça ou cor, simplesmente é céu ou inferno para aqueles que de verdade buscaram ter uma vida reta, céu, mas para aqueles que buscaram desobedecer a palavra, desobedecer a Deus, não ouvir a palavra de Deus, a mensagem, estes serão condenados. A Bíblia diz que a partir do momento que você ouve a palavra e crê, você pode ser salvo. Mas a Bíblia diz também que aquele que não crê, automaticamente já está condenado para a ira futura. Então, é chegado o momento de nós voltarmos para Deus enquanto é tempo. Voltarmos para o Senhor enquanto é o momento e a hora de você estar de verdade se achegando a Deus. Porque vai chegar um momento em que vai acontecer o que a Bíblia diz. Jesus vai destruir esta humanidade, este mundo vai se acabar. Mas eu queria dizer para você que aquele que confia em Deus e que de verdade busca ser instrumento para Ele, viverá para sempre. Nós temos uma garantia de vida eterna se nós crermos no Senhor Jesus. Então, dizer para você que é chegado o momento de você decidir qual lado você está. Se é no céu, com os filhos do reino, que seria o trigo, ou se é do lado de Satanás e seus demônios. Satanás, ele é um espírito maligno que está agindo no pensamento, na mente das pessoas, para elas não quererem obedecer a palavra de Deus. E também ele age fazendo com que você não entenda e nem queira ter interesse pelas coisas celestiais. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que a palavra, ela é inegável. Você pode até duvidar da sua fé, você pode até duvidar da denominação que é a igreja, você pode até duvidar do homem que é aquele prepulsor da palavra, mas você de maneira alguma pode duvidar de quem Jesus é
e do que ele fez na cruz pela sua vida. Nesta tarde, eu te digo, está chegando o momento de você se arrepender e estar nos braços de Jesus. Se você não quiser fazer parte daqueles que vão estar na perdição, daqueles que vão para o inferno. Porque aqui nesta vida não existe purgatório, não existe de verdade outro caminho se você não enveredar pela palavra de Deus. Quero dizer para você que existe um momento que nós possamos buscar a Deus, que é de verdade entregar a nossa vida para Jesus. Eu não sei qual é a sua religião, a sua denominação, mas eu queria dizer para você que Jesus te convida a buscá-lo, a buscar a sua palavra, pois é na palavra que nós encontramos a verdade. Não busque no homem, porque nesses últimos dias a mentira está sendo propagada através da religião. A religião tem mentido, mas eu queria dizer para você que Jesus não mente. A religião esconde dogmas, costumes, a religião esconde até mesmo tradições, mas eu queria dizer para você que a palavra é inegável. Ela diz para o nosso coração o caminho que nós devemos andar. Então busque a palavra, busque aonde a palavra de Deus é pregada e você vai entender o que Jesus tem para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender mais da poderosa palavra de Deus. Você é um benzinho. Aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui desejar a paz do Senhor a todos que estão assistindo essa live, uma boa tarde, e que a palavra do Senhor, assim como foi transmitida aqui pelo irmão Evelino, também agora há pouco pelo irmão Israel, iremos aqui também trazer uma palavra. Acredito que o Senhor irá tocar no teu coração, irá tocar na tua alma, na tua vida. E creio que através dessas palavras que estão sendo ministradas, o Senhor vai restaurar a tua família, o Senhor vai curar qualquer enfermidade que tiver, porque eu acredito que quando a palavra de Deus, ela entra no coração, tem transformação. Porque Jesus, ele age através da sua palavra, ele age através do louvor. Então fique focado aqui nesta live, porque o Senhor irá fazer coisas maravilhosas. Amém? Desde já quero trazer aqui também uma palavra. Está escrito aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo é o 7, no verso é o 13, que está nos dizendo assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontram. Vejamos aqui nesta palavra que tem dois caminhos. Um caminho é a porta apertada e o outro caminho é a porta espaçosa. Vejamos que Jesus, ele dá duas opções. E vejamos que também temos duas opções em nossas vidas. Através da morte de Jesus na cruz, ele deu duas opções também. Vejamos que Jesus, ele levou 40 chicotadas, puseram em sua cabeça uma coroa de muitos espinhos, 72 espinhos, e vejamos que também colocaram uma cruz tão pesada em seus ombros, e Jesus foi crucificado naquela cruz perante dois malfeitores, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Mas vemos também que ele deixou duas opções ali cravado na cruz.
após Jesus entregar-se para Deus, vejamos que o véu foi rasgado e foi deixado o direito de livre-arbítrio. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer da sua vida. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que quer da sua vida. Mas vejamos que o Senhor Jesus, ele deixou duas opções. Duas opções você tem para seguir na sua vida. O caminho largo ou o caminho estreito. Você decide. Nessa vida que nós vivemos, é uma vida de decisão. Nós decidimos o que nós praticamos. Nós decidimos o que nós fazemos. Se você deseja fazer o mal, é uma decisão sua. Mas se você deseja fazer o bem, é uma decisão sua. Cada um de nós devemos tomar uma decisão. E eu acredito que o Senhor Jesus, como andou com seus discípulos, ensinando, curando, renovando, restaurando e pregando a palavra. E eu acredito que através também dessa palavra, corações vão tomar decisões, vidas vão tomar rumos diferentes. Porque quando o Senhor, ele crava a palavra em cada coração, ele envia o Espírito Santo para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Porque eu acredito que, embora você tenha tomado decisões erradas, embora você tenha andado por caminhos espaçosos, assim como diz a palavra do Senhor, embora você tenha andado em caminhos que são pura ilusão, o Senhor hoje toca no teu coração. O Senhor hoje toca na tua alma e fala: saia desse caminho de ilusão, porque eu quero tomar rumo na tua vida. Eu quero te colocar numa decisão melhor. Eu quero te colocar num lugar onde ninguém te colocou. Deixa o Senhor tomar o rumo da tua vida. Deixa o Senhor tomar a decisão da tua alma. Porque vejamos, se você abrir mão e deixar o Senhor conduzir a tua vida, Ele vai conduzir. Até porque tem o livre-arbítrio, poder de escolha. Você faz o que quiser. Mas o Senhor também, Ele nos deixou duas opções. E a esperança somente aqui em vida. Quando morrer não tem mais chance. Porque a Bíblia vai dizer, após a morte segue o juízo. Nós temos chance. Podemos decidir ainda em vida. Então toma essa decisão em tua vida. Porque nós observamos que Jesus, ele falou dessas duas portas. A porta estreita e a apertada. Ou seja, a porta estreita e a espaçosa. Porque na sua palavra está dizendo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Vejamos que o caminho espaçoso é um caminho que não tem dificuldade nenhuma. É um caminho que você vai ver ali aberto e você vai entrar com toda facilidade. Assim que o inimigo quer. O inimigo, ele só quer uma coisinha, para que quando você estiver lá dentro, você não tem mais rumo a não ser seguir por ele. Vejamos que quando você entra nesse caminho espaçoso, é muito difícil você sair dele. Muitas das vezes, andando nesse caminho espaçoso, o inimigo te mostra drogas, o inimigo te mostra alcoolismo, o inimigo te mostra prostituição, e é tudo o que ele quer. Quando você entra nesse caminho espaçoso, vidas são acabadas, vidas são destruídas, sonhos são banalizados, e é assim que o inimigo quer. Quando você entra nesse caminho espaçoso, a única possibilidade de você sair desse caminho espaçoso é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única opção para quem está completamente na perdição. Jesus é a única solução para quem está na lama. Jesus é a única solução para quem não parece que não tem mais sentido em sua vida. Jesus é a única solução para quem está nesse caminho de ilusão. Então entenda, esse caminho espaçoso, embora traga uma alegria momentânea, embora traga bens financeiros em sua vida, embora traga condições para que você venha se animar, embora traga condições para que você venha andar planado nesse caminho, embora ele
apresenta coisas boas, mas só que no final, embora você tenha ganhado tudo isso com esse caminho espaçoso, embora você tenha encontrado uma felicidade nesse caminho espaçoso, só que você vai encontrar essa felicidade no começo. Só que no final desse caminho espaçoso, tem tristeza, tem desânimo, tem miséria, e muitas das vezes, até a sua vida é ceifada. Mas eu te apresento agora o caminho apertado e difícil. O caminho apertado e difícil é o que Jesus nos apresenta. O caminho apertado e difícil é completamente diferente. Esse caminho, embora tenha espinhos no começo, embora tenha pedras no começo, esse caminho, embora tenha coisas te apunhalando, embora seja dificultoso entrar por ele, mas quando você entra nesse caminho estreito e apertado, quando você entra por ele, vai ser difícil, vai ser dificultoso, mas quando você está andando por ele, eu acredito, tem muitas aflições, tem muitas dificuldades, mas olha o que Jesus nos diz, lá em João capítulo 16, no verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está querendo dizer que a gente também vai vencer. Embora você entre nesse caminho apertado e estreito, embora você pense que é muito difícil e dificultoso, que tem muitas aflições, mas só que no final desse caminho tem alegria, tem ânimo, tem felicidade, tem família reunida, tem irmão restaurado, tem irmã restaurada, tem casas renovadas, porque eu acredito que quem toma a decisão para seguir no caminho certo, a sua vida vai ser de bonança, de felicidade. Vejamos aqui, também na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 9, no versículo 23 vai nos dizer, dizia eles todos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e cada dia siga-me. Entrar pela porta estreita, passar por aflições, dificuldades na vida, é você aceitar Cristo, tomar a sua cruz e ir após Ele. É você renunciar a si mesmo. É você renunciar o seu antigo homem. É você renunciar a sua antiga criatura. Hoje é dia de renunciar às suas bagagens antigas. Hoje é dia de renunciar tudo aquilo que você fazia e hoje não fazer mais. Porque eu acredito que quem toma a decisão de seguir a Jesus não vai ser a mesma pessoa. Jesus, quando entra, ele traz uma paz a qual você propriamente não tinha. Ele traz a felicidade a qual você não tinha. Ele traz coisas novas a qual você não tinha. E é assim que ele faz. Ele torna você em uma nova criatura. Vejamos também na palavra do Senhor, em João capítulo 16, no verso 33, vai nos dizer que a palavra que Jesus fala, não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ela também está querendo dizer, ela transmite a ideia de que a vida terrena será marcada por dificuldade, sofrimentos, mas que possivelmente aquele que está em Cristo vai vencer. Então essa é a possibilidade de quem está em Cristo vai passar pelas aflições e vai ter bonança e felicidade no final dela. Eu agradeço a minha oportunidade e eu acredito que através dessa palavra, Jesus está restaurando corações.